Olá, eu sou a Carolina Oliveira e esse é o Educação no Ar. O assunto do programa de hoje é educação básica e por isso eu converso com o secretário Rocieli Soares da Silva. Nós vamos abordar temas como a Base Nacional Comum Curricular, o Plano Nacional de Educação e a formação de professores. Advogado, Rocieli já foi secretário de Educação do Amazonas. Na mesma secretaria, ele foi diretor do Departamento de Planejamento. Ele também foi vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED. Secretário, seja bem-vindo à Educação no Ar. Eu quero começar conversando com o senhor sobre competências, porque estados, municípios e União têm responsabilidades diferentes na educação básica. Qual é o papel do MEC nessa divisão? O Ministério da Educação ele tem um papel, na verdade, complementar na educação básica. Tudo que o MEC faz é sempre complementar, porque quem detém os alunos na educação básica, com exceção dos institutos federais que têm o ensino médio técnico, todas as outras políticas são sempre do município ou dos estados. Então, você pega a Constituição Federal, ela determina, por exemplo, que creche e educação infantil é exclusivo dos municípios. E o MEC complementa, auxilia nas políticas com algumas coisas, mas o aluno, a política é exclusiva do município. Então, essa forma de trabalhar ela é objetiva. O MEC sempre tem o papel de regulação da política nacional, o MEC tem o papel de auxiliar o poder estadual e o poder municipal, mas nunca de fazer a política diretamente. Uma das responsabilidades do MEC previstas na Lei de Diretrizes e Bases é a elaboração do Plano Nacional de Educação. Em que pé que está o PNE hoje? Hoje, a grande questão é como cumprirmos todas as estratégias estabelecidas no PNE, como cumprimos as metas estabelecidas no PNE, que isso não é tão simples, né? O PNE foi construído com 20 metas, sendo que, na verdade, objetivos educacionais a serem cumpridos são 19. E uma meta que vem financiar essas 19, ou seja, de onde virá o dinheiro para fazer tudo aquilo, né? Se o recurso não é suficiente fazer tudo, por mais que a gente aplique melhor, e esse é um grande objetivo que tem que se buscar, o governo está muito empenhado nesse sentido, né? Como garantir a aplicação melhor do recurso lá na ponta, mas também o que a gente precisa de mais. Por exemplo, garantir a alfabetização. Esse é um mantra que tem sido repetido internamente pelo presidente Michel Temer, pelo Mendonça Filho, nosso ministro da Educação. Nós temos que garantir esse direito, isso é um direito de cidadania das crianças e dos jovens e adultos que não sabem ler e escrever, saber adequadamente. Então, você vai trabalhar com formação de professores, a valorização dos profissionais, enfim, o ensino superior, o plano fala sobre toda a educação. Um dos desafios é alfabetizar todas as crianças até o final do terceiro ano. Qual é a realidade do país hoje? Como o MEC tem atuado para atingir essa meta até 2024? Além de garantir o acesso onde não temos, que é um número baixo, mas garantir a qualidade. Né? Garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas plenamente até os 8 anos, não é saber ler uma palavra aos 8 anos. Ele tem que saber ler uma palavra, escrever uma frase, escrever e interpretar um texto, ou seja, não adianta termos mais analfabetos funcionais que não consigam interpretar o que lê. Ler uma palavra simplesmente não vai resolver. Então, e aí a gente tem um quadro muito difícil. Por exemplo, o último resultado da Avaliação Nacional da Alfabetização, a ANA, nós temos apenas 11% das nossas crianças no nível 4, que é o nível mais adequado, o nível mais top, que é onde a criança lê um texto, ele consegue interpretar aquele texto para aquela idade, ele consegue estar alfabetizado plenamente. Nós temos só 11% do Brasil nessa condição das nossas crianças. Temos um outro percentual razoável já no nível 3, que é um pouco, já sabe ler frases, já consegue dar um avanço. Mas a gente tem que pegar quem está no nível 1 levar para o 2, quem está no 2 levar para o 3, e quem está no 3 chegar no ideal, que é o nível 4. Esse é um grande desafio, não basta apenas alfabetizar. Tem que garantir isso a todos, mas tem que garantir que ela aprenda na idade certa, porque isso vai lhe trazer benefício para o resto da vida e, logicamente, trazer esse direito também para todos aqueles que não são mais na idade certa. A gente fala muito da idade certa, mas tem que garantir esse direito a todos, né? Isso é um direito como um todo, mas focado na qualidade, hoje mais do que nunca. Aprender na idade certa vai resolver o problema do futuro do Brasil. Outra meta é fazer com que todos os professores sejam formados na área em que atuam, e o ministro disse recentemente que esse tema é uma das prioridades do MEC. Qual é a realidade do país hoje na formação dos professores? Formação de professores é um desafio.
E eu posso comparar para quem está nos ouvindo, por exemplo, a um médico. Se você chega no médico para fazer uma consulta e ele chega para você e diz o seguinte: olha, a última vez que eu me atualizei foi na década de 1980. O que você faz? Você levanta da cadeira e diz: não, o senhor não vai mais me atender porque o senhor não está atualizado. A educação tem o mesmo processo. A educação não pode ser feita do mesmo jeito que se pensou lá atrás, nem se descartar coisas porque são do tempo lá de trás. Mas você tem que ter atualização constante, né? Não dá para o professor ensinar da mesma forma que se ensinava na década de 90, ou na década de 80, ou na década de 50. Tem que aproveitar aquilo que ainda permanece vivo, mas agregar, né? Por exemplo, hoje, como é que se pensa em educação sem falar de redes sociais? Sem falar de toda a tecnologia que está posta no mundo? Nós temos que nos atualizar. Essa geração vem muito mais preparada para aquilo que ela está vivenciando. Então, a educação precisa acompanhar. A formação é fundamental para isso, tanto a inicial como a continuada, como a gente já falou. O nosso desafio é que nós temos muitos professores que não são formados na sua área de atuação. Uma falta muito grande de professores de física, de química, de todos os componentes nas áreas mais remotas do país, onde lá precisa se fazer educação de qualidade. Então, esse é, sem dúvida, um dos grandes desafios para resolvermos até 2024. A Secretaria de Educação Básica também está à frente da construção da Base Nacional Comum Curricular. Como estão as tratativas para que o novo currículo chegue às escolas? Ele não é um documento que vai ser o currículo, mas ele é a referência para que cada estado, voltando lá na primeira pergunta, né, o papel do estado, do município, o currículo tem que ser estabelecido pelo sistema de ensino de cada uma das redes, né, estadual, municipal, a privada, mas temos um norte do Brasil. Olha, o seu currículo não pode desconsiderar essas referências aqui. Então, a base vai trazer isso. Vai dizer o seguinte: isso aqui é direito do cidadão brasileiro. Ele tem que aprender na educação básica esses objetivos de aprendizagem. E isso é um passo fundamental. O próprio modelo da Base Nacional Comum tem que permitir algumas discussões que são importantes, como a reforma do ensino médio. Se fala muito de flexibilização agora, que é um tema importante. A escola está inserida num contexto, então não dá para dizer que a gente vai ensinar todos os alunos a mesma coisa. Nós temos o único sistema do mundo que trata dessa forma. Todos os alunos têm um recheio igual em todo o Brasil, enquanto a gente pode e deve ter diversificação e flexibilização dentro da discussão, e a base tem que trazer isso no seu bojo. E qual o maior desafio do Ministério hoje em relação à educação básica? O desafio está em você pensar o Brasil como um país. Você não pode pensar que o Brasil é um país com um único problema na alfabetização. Nós temos problemas diferenciados dentro do problema da alfabetização e nós temos que melhorar a qualidade. A formação de professores, ela não pode ser pensada da mesma forma para qualquer lugar do Brasil. Nós temos lugares que não têm, são isoladas, não tem universidade. Como é que eu formo um professor lá? A gente precisa buscar solução para essa política. Garantir a qualidade na educação básica, certamente, é o maior desafio. E ele passa por alguns pilares, né? Garantir uma primeira infância melhor dentro da educação infantil, a alfabetização de todos os brasileiros, a formação dos professores, pensar a reforma do ensino médio. Acho que esse é um desafio que tem sido colocado pelo ministro, pelo próprio presidente, que precisa ser muito pensado também. Nós vemos um nível de qualidade muito baixo ainda no ensino médio por uma série de amarras que não compreendem e não se dialogam com o jovem brasileiro. O ensino médio precisa dialogar com o jovem brasileiro. A gente está vendo esse movimento no Brasil, o jovem está abrindo a boca e está falando: eu quero ser ouvido, eu quero participar, eu quero ter perspectivas diferentes. E a educação tem que ir ao encontro disso, e é isso que a gente entende que são os grandes desafios, por exemplo, dentro da educação básica. Eu entrevistei hoje o secretário de Educação Básica, Rocieli Soares da Silva. Nós falamos sobre as medidas para melhorar a qualidade do ensino no país. Para saber mais sobre as ações do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima!